Muito boa noite, queridos. Graça e paz. Prontos para estudar mais um pouco da Palavra de Deus, mais uma parte do nosso estudo, né? As lutas do cristão. Hoje nós vamos trabalhar a lição número 8, que tem o tema Resistindo ao Diabo. Não é? Como é que você pensa nisso, né? O que você pensa a respeito desse nosso inimigo? Não é, que é Satanás ou o diabo ou vários outros nomes, né, que nós vemos aí atribuídos a ele. O fato é ele realmente é o nosso inimigo e nós devemos resisti-lo. Não é? Então esse é o nosso assunto dessa noite, desse nosso estudo. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus, orar ao Senhor. Pai bendito, nós te louvamos por esse início de semana. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor e graça. Te agradecemos pela tua presença real nas nossas vidas, cuidando, amparando e derramando das tuas bênçãos sobre nós, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor nos fortaleça, nos ajude, nos ilumine, ó Deus, a mente, a fim de que entendamos a tua palavra, a fim de que possamos aprender cada vez mais. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, sobre esse assunto, irmãos, é importantíssimo que eu e você saibamos que existe uma guerra espiritual, no âmbito espiritual, que acontece todos os dias, durante toda a nossa existência. Não é? Uma batalha espiritual. Isso aí, garanto que todos vocês já sabem. Porém, muitas vezes nós achamos que isso fica só no âmbito espiritual. Mas a palavra nos coloca claramente que nós somos tentados por Satanás diante das nossas fraquezas, diante das nossas vontades para o pecado. Satanás vai usar tudo isso para nos tirar do caminho de Deus, para nos levar para cada vez mais longe da vontade do Senhor. Então aqui diz assim, muitas vezes as pessoas não sabem que o diabo quem está as atacando e que ele precisa ser resistido. Muitos acham que Satanás ele está limitado a nos tentar e a nos pecar, mas na verdade não é só isso. Em muitos casos o objetivo é nos opor e nos impedir de fazer aquilo que é bom, de fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então ele vai se utilizar de pessoas para tirar do seu caminho, ele vai se utilizar das circunstâncias para impedir que você faça aquilo que é bom. É por isso que é muito importante que eu e você saibamos que existe essa luta. É mais uma das lutas de todo cristão, porque nós temos esse inimigo. Eu sempre falo que nós temos 3 inimigos. O mundo, que é o sistema de governo, o sistema de vida que nós temos aqui, nós mesmos, na nossa carne, e Satanás. Então nós precisamos aprender a resistir às investidas do nosso inimigo, a resistir a Satanás, resistir ao diabo, como diz a lição. O texto dessa noite está em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Mais uma vez, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Esse é o nosso versículo chave, não é? Então é importante que nós entendamos que a gente precisa nós precisamos nos achegar à palavra de Deus, à Bíblia, com um objetivo definido, com o objetivo de descobrir exatamente o que ela nos ensina sobre o cristão resistir ao diabo até que ele fuja de cada um de nós. Não é? Então a primeira coisa dentro dessa exposição da nossa lição aqui é submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Não é? Para nós iniciarmos então a nossa busca da palavra de Deus sobre esse importante assunto prático, eu preciso entender, irmãos, que eu preciso me submeter a Deus. Então, o que significa se submeter a Deus? O que quer dizer submeter a Deus? Submeter-se
a Deus significa que a minha própria sabedoria, a minha vontade, os meus desejos devem ser inteiramente anulados e a sua palavra, a palavra de Deus, deve me governar por completo em todas as coisas. Submeter-se a Deus significa que você reconhece toda a vontade de Deus sobre você. Sobre isso nós falamos muito na igreja, a respeito de que hoje os cristãos não mudam o mundo, não mudam as coisas, e muitas vezes não têm suas vidas mudadas, porque eles amam o Jesus Salvador, mas eles não amam o Jesus Senhor, o Kyrios, não é? Kyrios significa Senhor, era uma palavra atribuída ao governante máximo de Roma, ao imperador de Roma, que era chamado de Senhor. Quando ele dava uma ordem, ninguém lhe resistia. Jesus é o nosso Kyrios, Jesus é o nosso Senhor, aquele que cuida das nossas vidas, é aquele que nos direciona. É por isso que o mundo muitas vezes não se submete, por causa do pecado, não se submete a Deus e vive dentro das suas coisas, dentro das suas vontades. Uma pessoa sem submeter-se a Deus, ela nunca vai fazer a vontade de Deus. Nunca, porque ela está sempre longe de Deus, porque ela não tem Deus, não tem Jesus como Senhor da sua vida. Nós somos chamados, então, a vivermos de forma plena, mas entendendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. É Ele quem nos governa, é Ele quem nos comanda, e aquele que tem Senhor é escravo, não é? Doulos, do grego doulos, nós somos escravos. Muitas vezes, talvez por causa da questão da escravidão, dentro do nosso país, talvez isso tenha sido atenuado dentro da palavra, onde não aparece escravo, literalmente escravo, mas aparece servo, não é? Mas nós somos escravos de Cristo. E eu preciso levar todo o meu pensamento, toda a minha vida cativa ao Senhor, à vontade de Deus em todos os momentos. Submeter-se é isso, é fazer a vontade de Deus antes da minha. Submeter-se é entender que se a minha vida não estiver submetida a Jesus, eu jamais resistirei ao diabo, não é? Então aqui ele coloca dentro da lição, não é? Submeter-se a Deus significa que eu reconheça as suas reivindicações sobre mim, que sou sua criatura, seu filho, para ser controlado por ele como alguém que tem direito absoluto à minha completa sujeição. É render-se à vontade de Deus, é se colocar diante de Deus realmente totalmente submisso a tudo aquilo que Ele nos pede, tudo aquilo que Ele nos faz. Isso é fácil? Obviamente que não, porque nós ainda temos uma luta que nós temos que travar, é a luta que Paulo vai chamar da luta da carne contra o Espírito. O Espírito quer o que é de Deus, a carne quer o que é contrário a Deus, à vontade de Deus. E obviamente só quem está em Cristo entende que fazer a vontade de Cristo é muito melhor, extremamente melhor do que fazer a vontade da carne, não é? Mas é importantíssimo que a gente entenda isso, submeta-se, não é? O próprio texto que nós lemos é algo que é bem interessante, porque o início do versículo 7 diz, portanto, ou seja, há algo anterior a isso. Então aqui nesse versículo 7, ele está finalizando algo que ele já começou, algo que ele já estava dizendo, não é? Então vamos seguir, e por isso que o enunciado desse texto que nós lemos, de Tiago capítulo 4, versículo 7, mas o enunciado desse capítulo é a submissão a Deus, e diz assim, acho importantíssimo que a gente leia. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão
que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aí vem o versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Isso é importantíssimo que eu e você saiba discernir, que eu e você aprenda a discernir essa questão de se submeter a Deus, de se colocar diante da vontade de Deus e fazer com que essa vontade realmente prevaleça em toda a nossa vida. É preciso então que nós saibamos que nós devemos sujeitar a nossa vontade, o homem inteiro, a pessoa toda, à lei de Deus. Não é? Então nós devemos colocar os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ações totalmente regulados estritamente pela palavra de Deus, pelas regras que são estabelecidas dentro da palavra de Deus. Não é essa percepção do coração de que eu sou completamente dependente de Deus para tudo é que vai fazer toda a diferença para que eu consiga resistir ao diabo. Então, para resistir ao diabo, eu preciso em primeiro lugar, me submeter à vontade de Deus, me submeter a toda a vontade de Deus, a colocá-lo realmente como Senhor da minha vida. O segundo ponto tratado aqui dentro dessa nossa lição, que é o que significa então resistir ao diabo. Não é? Nós não podemos prevalecer sobre o grande inimigo diante das nossas próprias forças. É Deus quem dará a sua graça enquanto eu estou resistindo ao inimigo. Deus vai nos fortalecendo dia após dia. Então eu devo deixar de resistir a Deus antes de poder resistir ao diabo, né? Naquilo que nós falamos. Principalmente não é na questão de nos orgulharmos de nós mesmos, das nossas forças, acharmos que nós somos autossuficientes, independentes. Não é? Então, a palavra aqui vai nos dizer que a alma orgulhosa, não é? A alma sem oração é orgulhosa porque ela se recusa a receber a força de Deus. Não é? E isso equivale a dizer que ele pode se dar bem durante o dia sem Deus. Quer dizer, eu muitas vezes vou achar que por causa da minha força, do poder que eu tenho, do dinheiro que eu tenho, da posição que eu ocupo, eu acho que eu posso resistir ao diabo o tempo todo por minhas próprias forças, sem precisar de Deus. Isso é orgulho, e Deus detesta os orgulhosos. Não é? Então é preciso que a gente entenda, nossos primeiros pais ali, né, eles aceitaram a sugestão do próprio diabo. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, né? Eles aceitaram ali a sugestão do inimigo. Quando Satanás diz para eles: vocês serão como deuses, né? Como Deus. Esse é o desejo de todos nós, nos tornarmos deuses das nossas vidas, suficientes, não é? Capazes de tudo, sem dependermos de ninguém e de nada. Esse é um ledo engano, porque nós precisamos aprender a depender totalmente de Jesus Cristo, de Deus. Então, o que significa resistir ao diabo? Primeiro, que significa que eu não vou ser aterrorizado por causa de Satanás. Satanás não tem poder de execução, ele só faz aquilo que Deus deixa que ele faça. Ele não pode prevalecer sobre as nossas vidas a menos que a gente aceite a tentação dele, a menos que a gente dê ouvidos àquilo que ele está dizendo para cada um de nós, sem o nosso consentimento. Segundo, para eu resistir ao diabo, eu tenho que entender que eu não devo nem mesmo ouvir a sua sugestão. Eu preciso resistir ativamente, dizendo: não vou. Então é algo que mexe com a minha atitude.
Você tem que tomar a atitude de não ir atrás do pecado. O pecado pode estar ali, mas se você conhece a vontade de Deus, significa eu vou resistir. O que é resistir? É não ir, por exemplo, entrar, às vezes você está olhando a internet e aparece um site pornográfico, alguma coisa assim. O que você vai buscar? É você quem vai dizer não. É a sua mão que está ali. É a sua vontade que está ali. Satanás talvez esteja ao seu lado, não é? Esteja ali falando palavras doces para que você vá atrás daquilo. Mas é você que deve resistir. É você que deve tomar a iniciativa de não ir até lá. Não é? Estou citando esse caso, mas no caso, por exemplo, de adultério, ou da própria prostituição, não é? Ou do sexo fora do casamento, ou da questão do roubo, né? De você roubar alguma coisa que está ali fácil, não é? Mas não é seu. Então não interessa se está fácil ou não, o que é seu, o que não é seu não deve ser tomado porque não é seu, não é? Então não é porque está fácil que eu devo me aproveitar disso. Isso mostra então a minha falha de caráter ou as minhas inclinações que são contrárias à vontade de Deus. Então eu preciso entender, não é, que para que Satanás prevaleça sobre mim, ele tem que ter a minha permissão, ou seja, eu devo ceder à tentação dele. Então eu preciso entender que eu tenho que permanecer firme. Terceiro, não é? Cite a Escritura para ele. Não é uma passagem pertinente e adequada que satisfaça sua sugestão particular, no caso daquilo que ele está te tentando, é isso que está dizendo a lição. Não é? Então é preciso que eu aprenda a palavra de Deus para resistir a Satanás. Então tem que contar com o poder da palavra. Contar com o poder da palavra e isso o afastará. Agora, se você não conhece a palavra de Deus, se você não tem tempo para a leitura, como é que você vai fazer? Como é que você conseguirá resistir? Lembre-se de Jesus, não é? Que é o nosso maior exemplo, porque ele é o nosso Senhor. Como é que ele resistiu a Satanás, não é? Ali no deserto. Satanás citava um versículo, falava de alguma coisa e Jesus Cristo rebatia na palavra. Na palavra. Então é importante que você aprenda isso. Quarto lugar, para resistir ao diabo de forma prática, invoque a promessa de Deus, não é? Resista ao diabo e ele fugirá de você. Sim, ele vai fugir de você, porque ele não é apenas um inimigo conquistado, ou seja, derrotado, mas ele é covarde e arrogante. Se você o resiste, ele vai embora. Logicamente, ele não vai te deixar em paz. Depois de um tempo, ele voltará, porque é uma luta constante essa que nós temos. Então, aprenda a resistir a Satanás, aprenda a resistir através da palavra de Deus e invocando as promessas de Deus sobre a sua vida, invocando as promessas de Deus para o momento da tentação. Em toda parte da Escritura, a promessa e o mandamento, eles estão unidos ali, né? Por exemplo, a primeira coisa que ele diz, fique sóbrio. Não fala na fala comum, a sobriedade é o oposto da embriaguez. Então, esteja sóbrio significa seja moderado em todas as coisas. Seja moderado em todas as coisas. Aprenda a ter uma vida moderada, não regada aos prazeres, como nós lemos no texto ali. Coloque um freio nos seus desejos, não é? Nos desejos do seu coração ali e dos seus apetites, não é? Então, seja sóbrio em seu uso e na expectativa das coisas do mundo. Nós temos liberdade em Cristo para aproveitar de todas as coisas boas, mas ao mesmo tempo nós devemos rechaçar tudo aquilo que está no mundo que nos leva para longe de Deus. É algo importantíssimo. Muitas pessoas gostam de falar sobre isso, dizendo que nós devemos aproveitar, nós somos livres em Cristo, podemos fazer o que quiser, muitas vezes se esquecendo que nem tudo, não é, que nós queremos é lícito. Nem tudo aquilo que nós desejamos é da vontade de Deus. E, em primeiro lugar, eu preciso saber, entender e viver isso que é a minha santificação, a minha santidade
Porque sem santidade ninguém virá ao Senhor. Eu preciso entender isso. A minha vida, ela é pautada, se ela é pautada por Cristo, deve me levar a buscar sempre a santidade de Deus. Tudo te é lícito, mas nem tudo convém. Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo convém fazer, justamente, em primeiro lugar, por amor a Deus, e em segundo lugar, pelo amor ao próximo. Então, nós já trabalhamos muito na igreja esses versículos também para entendermos muito bem isso. Você que está ouvindo pela primeira vez, entenda isso, que em Deus nós somos livres, livres do pecado, livres para aproveitarmos essa vida aqui de forma plena, porém, tudo aquilo que nos leva para longe de Deus, nós devemos rechaçar, deixar de lado, tirar das nossas vidas, verdadeiramente tirar das nossas vidas. Então, primeira coisa aqui que ele diz é: seja sóbrio. O primeiro ponto aqui, ainda ligado à questão de como resistir ao diabo. Fique sóbrio, aprenda a entender, fique sóbrio. Não é só na questão da bebida, não. Esteja alerta. Aí ele, segundo aqui, ele vai completar isso com: seja vigilante, não descuidado, nem precipitado e presunçoso. Eu devo estar vigilante, alerta, bem acordado. Aqui novamente, devo começar com um homem interior. Eu nunca serei vigilante sobre as tentações externas até que eu tenha aprendido a cingir os lombos da minha mente, como diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, cingindo os lombos da vossa mente. Pedro vai falar sobre a questão de que nós precisamos abrir a nossa mente, crescer intelectualmente no conhecimento da palavra, para podermos aprender a discernir qual é a vontade de Deus, qual é a nossa vontade, o que é correto fazer, o que não é correto fazer. Eu preciso ter discernimento e sabedoria, não qualquer sabedoria, mas a sabedoria que vem de Deus, da palavra de Deus. Eu preciso buscar isso constantemente dentro da minha vida. Então eu preciso estar vigilante, e preciso aprender a governar o meu próprio espírito, ter domínio próprio, resistindo às tentações. Terceiro aqui: quem resiste firmemente, resista a seus esforços para prejudicar seu coração contra Deus e incutir em sua mente pensamentos maus sobre ele. Ele tentará fazer com que você duvide do seu amor, murmure contra a severidade das suas providências e o rigor de seus mandamentos. Resista às suas tentações para atraí-lo ao lugar de tentação. Resista aos seus esforços para levá-lo ao pecado ativo. Eu preciso resistir firmemente, porque muitas vezes nós somos levados diante de uma dificuldade na vida, diante até mesmo de uma tentação, a descrer de Deus, a descrer do seu poder, a descrer que Ele cuida de nós, a descrer das providências de Deus sobre a minha vida. Muitas vezes você está sendo tentado por Satanás e não sabe, e não percebeu isso porque te falta sabedoria, te falta discernimento, e te falta domínio próprio também para resistir. Então a nossa resistência, ela deve ser voltada para Deus de forma sincera, zelosa, constante, contínua. Não apenas contra um primeiro ataque de Satanás, mas contra todo o cerco que ele irá fazer durante toda a nossa existência. Se tem uma coisa que Satanás é perseverante, mas nós devemos ser assim também, perseverantes na caminhada com Deus, clamando ao Senhor que nos abençoe e nos fortaleça nessa caminhada, dando a nós a perseverança que nós precisamos para a santificação, para andarmos de acordo com a vontade de Deus. É importantíssimo que você tenha uma vida com Deus. Sem uma vida com Deus, você cairá certamente nas armadilhas de Satanás. Certamente. Então, para nós concluirmos essa aula aqui, que é uma aula até curta, diz assim: o diabo não pode superar você nem o seu consentimento, mas onde há uma dissidência poderosa, ele vai trabalhar, há um consentimento virtual. Tome uma atitude positiva contra o grande inimigo das almas. Muitas vezes nós pensamos: como é que eu vivo caindo na mesma tentação? O que significa isso?
que você precisa tomar a decisão de resistir a essa tentação. Não é ceder, não é ficar, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não, filho. Você precisa tomar a decisão, tomar a atitude, ter a atitude de dizer não e não ir, de dizer não e se afastar de toda forma de pecado. Não é? Então, diz assim, pense muito bem na bem-aventurança da vitória. Isso irá mais do que compensar você por toda a diligência e esforços extenuantes que você faz. Os prazeres do pecado são apenas por um período, mas os prazeres e ganhos da autonegação são eternos. Eu devo buscar para mim tesouros incorruptíveis. Muitas vezes os prazeres que todo mundo busca nessa vida, que o mundo todo está buscando, todos os seus amigos estão buscando, eles estão levando para um precipício. Talvez nós não entendamos isso, mas é importantíssimo que você entenda isso. Que você não fazer o que todo mundo faz, muitas vezes você está no caminho correto. Mesmo que eles digam que você está errado, porque não faz o que eles estão fazendo. Então, é importantíssimo que eu aprenda a sair de tudo isso e a buscar os tesouros de Deus, os tesouros que estão no céu. Aqui vai passar, nossa vida não é eterna aqui. A eternidade só vem depois. Mas eu preciso mostrar de quem eu sou, de quem eu digo quem sou. Costumo dizer, nós presbiterianos dizemos que nós somos salvos, uma vez salvos, salvos para sempre, porque a salvação não é nossa, a salvação nos é dada por graça, não é através de Cristo, na fé em Cristo Jesus, através da vontade de Deus. É Ele quem elege, quem Ele quer, quando quer, onde quer e como quer. E é por isso que nós descansamos nisso, porque não é nosso. A salvação não é nossa, não é algo que eu tenho que correr, que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tenho que comprar alguma coisa para obtê-la. Não, é graça, é um favor imerecido, porque o que eu merecia era a condenação eterna, era o inferno, mas o contrário é que me foi dado pela graça, por amor, que é a salvação. Então, eu preciso entender que isso eu não perco minha salvação. Mas aquele que é salvo dá prova da sua salvação através da prática da palavra de Deus diária na sua vida, através de uma vida de santificação, através de uma vida mudada, de uma mente realmente transformada, não é como diz Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É importantíssimo que eu entenda isso, que eu guarde isso no meu coração. Eu permaneça firme na fé, mas com uma atitude de permanecer firme na fé. Não é? Lembre-se de que a graça de Deus é prometida àquele que resiste. Deus entrega, mas nós nos mantemos. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Deus nos dá isso, mas nós devemos perseverar. Não é? É através da nossa vigilância e oração que Deus faz tal resistência eficaz. Quando eu oro, quando eu busco a Deus, quando eu conheço as promessas de Deus para a minha vida, contidas na palavra de Deus, eu posso resistir ao inimigo. Não há promessa de que Deus manterá uma alma descuidada e negligente. Ele não vai fazer isso. Pelo contrário, aquele que é de Deus cresce cada vez mais na fé, se compromete cada vez mais com Deus. Que resistam firmes na fé. Nossos corações devem se apossar dos preceitos e promessas de Deus. Um exemplo abençoado disso nos foi deixado por Cristo. Ele resistiu firmemente ao diabo na fé, usando contra ele nada mais do que a espada do Espírito, quando ele foi tentado contra Satanás. Que resistam firmes na fé. Não é? Você entende a questão da submissão e da resistência a Satanás? É preciso que você entenda isso. Não é? Como que na prática diária é possível resistir a essas tentações? Tendo a atitude de resistir, buscando mais a Deus, lendo mais a sua palavra,
orando cada vez mais, buscando a sabedoria e o discernimento que só Deus pode nos dar. E assim nós resistiremos às investidas do inimigo. Amém? Se você tiver alguma pergunta sobre essa questão, sobre esta lição, você pode me mandar ali no WhatsApp, no nosso WhatsApp. Você pode escrever aqui embaixo, num comentário aqui do YouTube. Você pode escrever no comentário dentro da nossa página do Facebook, ou você pode então me mandar de alguma outra forma que você quiser, tá? Não fique perdido nisso, mas entenda mais, busque mais, e eu estou aqui para te ajudar naquilo que você tiver dúvida, tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana cheia de vitórias a cada um de nós, vitórias contra o nosso inimigo, não é? O tempo todo. Que você também possa compartilhar esse vídeo, não é? Cada vez mais nas suas redes sociais. Quanto mais você compartilha, mais pessoas têm acesso, mais pessoas ouvem a palavra de Deus, não é? E se mantenha firme, por enquanto ainda em quarentena, não é? Ainda em isolamento, mas continue firme. Caso haja alguma quebra de isolamento, onde você possa sair da sua casa para trabalhar, para fazer as coisas, não se esqueça de usar máscara, se proteger, pensando sempre em você e, obviamente, na sua família e no próximo. Use máscaras, use o álcool gel. Se você precisar de máscara, né? Nós temos aí a dona Sandra, nossa irmã, que faz máscaras. Está fazendo máscaras, você pode entrar em contato com ela, fazer o seu pedido. A Silvia também está trabalhando, fazendo agasalhos. Nós temos que nos ajudar nesse tempo de pandemia, né? A Silvia está fazendo aqueles macacões, né, de soft, de flanela, pijamas de flanela para o inverno. Aí você que tem criança ou que quer um pijama para você, ela faz também sob encomenda, não é? E vários outros. O Zito continua trabalhando, fazendo forro. Djalma continua arrumando os carros. Aproveita o tempo parado, que você não está andando tanto de carro, para colocar o seu carro no conserto lá com o Djalma também. E vários outros, todos os outros nossos irmãos que trabalham por conta, que podem ajudar, não é? Sempre nós devemos cuidar uns dos outros nesse momento, nos ajudando, ajudar o nosso próximo, principalmente, em primeiro lugar, como diz a palavra, os de casa e depois os de fora, não é? Então que a gente aprenda a cuidar um do outro. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo de estudo, esse tempo de palavra. Que o Senhor nos ajude, Deus, firmemente a resistirmos ao diabo, às suas tentações, Pai. Deus, em nome de Jesus, afasta todo dardo inflamado do maligno das nossas vidas. Mas que se esses dardos vierem, nós estejamos preparados, Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toca os nossos corações, as nossas mentes, para que nós busquemos cada vez mais o Senhor. Busquemos aprender cada vez mais do Senhor, crescer na fé, Senhor, como é o teu desejo para cada um de nós. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa cada lar que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.